No desenrolar da saga do conflito ucraniano, o ar está carregado de tensão e o chão treme com os ecos das manobras estratégicas. É 7 de fevereiro de 2025 e os olhos do mundo estão fixos na parte sudoeste de Curaçao, onde um bolsão de fogo capturou a atenção global. Esta não é apenas uma batalha por terra, é uma narrativa de poder, resiliência e ambição. As tropas russas continuam seu avanço calculado em direção a Lian, cada passo um testemunho de sua determinação estratégica. No entanto, de forma resiliente, as forças ucranianas mantêm a parte norte da região de Gerson, um símbolo de desafio em meio ao caos. Imagine a Ponte Antonov, outrora um emblema orgulhoso de conectividade, agora uma testemunha silenciosa das retiradas e avanços táticos que definiram este conflito. A ponte, uma vítima da guerra, ecoa a história mais ampla de uma região lutando com as cicatrizes da batalha. Relatórios recentes destacam movimentos russos ao redor das ilhas próximas a Potomkin, sugerindo um jogo de xadrez estratégico onde cada movimento é meticulosamente planejado para ganhar vantagem territorial. A mídia ucraniana pinta imagens vívidas dessas manobras, enquanto as forças russas supostamente ganham terreno, apresentando uma narrativa de progresso que sublinha as complexidades da guerra moderna. À medida que as forças ucranianas tentam conter esse avanço com drones FPV, a área se torna uma paisagem sombria de incertezas, uma zona cinzenta onde o futuro permanece não escrito. Mas a pergunta paira: são esses movimentos um prelúdio para uma ofensiva maior ou uma demonstração calculada de poder destinada a enviar uma mensagem? A própria cidade de Gerson, um ponto focal de contenção, permanece sob controle ucraniano, um símbolo desafiador de resistência em meio à turbulência. O poderoso rio Dnieper representa uma barreira formidável, uma linha de defesa natural que complica qualquer noção de uma travessia fácil ou captura. No entanto, a narrativa da guerra raramente é direta, e a possibilidade de um futuro ataque russo a Gerson não pode ser descartada. Com os olhos no horizonte, o mundo observa e espera, ponderando se essa cidade se tornará novamente um campo de batalha. Enquanto isso, no sudoeste de Curaçao, o chamado Bolsão de Fogo vê as tropas russas estreitando a lacuna entre o norte e o sul, uma manobra tática destinada a cercar as forças ucranianas. O campo de batalha é um mosaico de localidades estratégicas como Selenka, Sukhuyali e Antarny, onde cada centímetro de terra ganho ou perdido carrega um peso significativo. Os assaltos implacáveis, o avanço em direção a Constantinopla e o avanço rastejante em direção a Dasny pintam um quadro de um conflito que se recusa a ceder. À medida que as forças russas supostamente capturam 60% de Dasny, as implicações são profundas. A potencialidade de avançar em direção a Ulac e Constantinopla a partir do leste é enorme. Cada conquista estratégica, um degrau em direção a objetivos mais amplos. No entanto, dentro deste complexo tapete de guerra, o elemento humano permanece sempre presente. As tropas ucranianas, descritas como lutando tenazmente, incorporam um espírito de resistência que desafia as probabilidades. A narrativa aqui não é apenas de manobras militares, mas de resiliência, de lutar com tudo o que tem para proteger sua pátria. Ao voltarmos nosso olhar para a direção de Dnipro, as discussões sobre os avanços russos se tornam mais do que apenas conversa especulativa. A realidade das tropas se aproximando do Oblast de Dnipropetrovsk, uma região que muitos consideravam inimaginável para o controle russo, desafia percepções e expectativas. A mudança de terminologia na mídia, de localidades específicas para a direção mais ampla de Dnipro, fala volumes sobre as dinâmicas evolutivas em campo. Isso levanta questões sobre as estratégias de longo prazo em jogo e o potencial redesenho das linhas territoriais. Neste teatro de guerra, onde a incerteza reina e as narrativas se chocam, não se pode deixar de perguntar: o que impulsiona o coração dessas batalhas? É território, poder ou algo mais profundo, uma busca por identidade e controle que transcende fronteiras? Ao explorarmos esses desenvolvimentos, convidamos você a ponderar as implicações de cada avanço e recuo, cada decisão estratégica que molda o futuro desta região.
E enquanto mergulhamos no coração deste conflito, convidamos você a se inscrever e participar da conversa, para explorar as histórias por trás das manchetes e as experiências humanas que definem esta saga em andamento. À medida que mergulhamos mais fundo nos eventos que se desenrolam na Ucrânia, mudamos nosso foco para os movimentos estratégicos que continuam a moldar o destino da região. A direção em direção a Dnipro não é apenas uma linha no mapa, mas um testemunho da complexa interação de estratégia e ambição. As tropas russas avançam, cada passo ecoando com o peso do significado histórico. A captura de localidades como Sarny, com relatos da mídia ucraniana como Deep State e Zilla Maps, destaca o ritmo implacável dos avanços russos. A queda de Sarny, sob controle russo, mais uma peça no intricado quebra-cabeça deste conflito, é significativa. Não é apenas um ganho tático, mas um símbolo de impulso. Um que poderia potencialmente abrir caminhos em direção às wafers de Dnipro. Um objetivo estratégico que parecia distante não há muito tempo. Ao examinarmos esses desenvolvimentos, não podemos deixar de considerar as implicações mais amplas. O que isso significa para as forças ucranianas, defendendo valentemente suas posições, e para o cenário geopolítico mais amplo? O alcance potencial das tropas russas em direção a Dnipro, antes considerado improvável, agora parece cada vez mais plausível. E nessa dinâmica fluida, o papel das narrativas da mídia torna-se ainda mais crítico. A forma como esses avanços são enquadrados, a linguagem usada para descrevê-los, molda percepções e influencia a opinião pública. Ao ponderarmos sobre essas mudanças, convidamos você a considerar o poder da narrativa e seu impacto na história que se desenrola. Neste teatro de guerra, onde realidade e percepção muitas vezes se confundem, compreender as nuances torna-se primordial. Enquanto isso, relatos de contra-ataques ucranianos, suas tentativas de recuperar o terreno perdido, adicionam outra camada a essa narrativa complexa. O confronto entre as forças russas e ucranianas não é apenas uma batalha por território, mas pela própria essência da resiliência e determinação. Ao explorarmos esses desenvolvimentos, o elemento humano permanece em destaque. As histórias dos soldados de ambos os lados, suas lutas e sacrifícios, nos lembram do custo pessoal da guerra. É um lembrete de que, além dos mapas estratégicos e das manobras militares, existem vidas para sempre alteradas pelo conflito. Voltando nossa atenção para a parte norte de Donetsk, encontramos uma paisagem marcada por intenção estratégica e avanços incrementais. As tropas russas supostamente asseguram posições na zona norte, aproximando-se de localidades-chave como Kolodya e Mirny. Cada passo adiante representa não apenas um ganho tático, mas uma base estratégica em uma região repleta de complexidade. O avanço em direção a Lian, com seu potencial de redesenhar as linhas territoriais, é sublinhado por relatos de forças russas avançando no sudoeste de Makivka. Embora esses ganhos possam parecer pequenos isoladamente, coletivamente, eles pintam um quadro de uma estratégia mais ampla em jogo. É uma estratégia que busca aproveitar cada centímetro de terreno, cada vantagem tática, para garantir uma posição em uma região contestada. Ao navegarmos por este terreno complexo, devemos considerar as implicações mais amplas desses movimentos. O que eles revelam sobre as estratégias e objetivos em evolução das partes envolvidas? E como se encaixam na narrativa mais ampla do conflito? Neste teatro de guerra, onde as apostas são altas e os resultados incertos, essas questões são grandes. Elas nos desafiam a pensar criticamente sobre as forças que impulsionam este conflito e os possíveis caminhos que ele pode tomar. Ao ponderarmos sobre essas dinâmicas, convidamos você a participar da conversa, a explorar as histórias que se escondem sob a superfície e a se engajar com as complexidades de um conflito que continua a moldar o futuro da região. À medida que avançamos, voltamos nossa atenção para os céus, onde a superioridade aérea se torna um elemento crítico na narrativa que se desenrola. A história de um Su-27 ucraniano, abatido, supostamente derrubado por um Su-3 SM-2 russo, adiciona outra camada ao complexo tapete deste conflito. A batalha aérea, um testemunho das altas apostas e capacidades avançadas da guerra moderna,
sublinha a importância estratégica da superioridade aérea neste teatro de guerra. O Su-3 SM-2, uma aeronave formidável conhecida por sua manobrabilidade e superioridade aérea, desempenha um papel crucial nessa dinâmica. Sua capacidade de engajar múltiplos inimigos e executar manobras avançadas o diferencia, reforçando a importância estratégica do poder aéreo no conflito. Ao explorarmos essa dimensão aérea, somos lembrados dos avanços tecnológicos que definem a guerra moderna. A precisão, as capacidades e o cálculo estratégico que acompanham cada missão sublinham a natureza evolutiva do conflito no século XXI. Nesta dança intrincada de estratégia e poder, somos levados a ponderar sobre as implicações desses desenvolvimentos. O que isso significa para o equilíbrio de poder na região e como moldará o futuro do conflito? Ao considerarmos essas questões, convidamos você a se engajar com as narrativas que definem esse cenário complexo. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas histórias por trás das manchetes, explorando as experiências humanas e decisões estratégicas que continuam a moldar o futuro da Ucrânia. Ao concluirmos esta exploração, deixamos você com uma pergunta instigante. Em um mundo onde as narrativas moldam a realidade, que papel desempenhamos na compreensão e influência das histórias que definem nosso tempo? Junte-se a nós na busca para desvendar as complexidades deste conflito, enquanto juntos buscamos entender as forças que o impulsionam e os potenciais caminhos para um futuro definido por paz e estabilidade. Envolva-se conosco nesta jornada para explorar as nuances e complexidades de um conflito que permanece tão imprevisível quanto consequente. À medida que continuamos a explorar, convidamos você a se tornar parte da conversa, a refletir sobre as implicações mais amplas e a contribuir para o diálogo contínuo em torno deste momento crucial na história. Enquanto continuamos a nos aprofundar nas dinâmicas intrincadas do conflito em curso na Ucrânia, nosso foco se volta para as manobras estratégicas que definem o cenário atual. A busca implacável por objetivos principais, como a direção em direção a Liman, ilustra a complexa interação de estratégia militar e ambição geopolítica. As tropas russas estão supostamente fazendo avanços significativos, assegurando posições que se aproximam de localidades importantes, como Kolodya e Mirny. Este avanço não só representa ganhos táticos, mas também indica uma intenção estratégica mais ampla, destinada a redesenhar as dinâmicas territoriais nesta região contestada. A potencial captura de Kolodya constitui um objetivo crucial, possivelmente abrindo um caminho em direção à cidade de Liman. Tal movimento sublinha a importância estratégica de controlar localidades-chave, pois elas servem como portões para avanços territoriais futuros. A convergência de forças nesta região, com tropas russas supostamente pressionando em direção a Mirny e Ampoivka, destaca a natureza multifacetada deste conflito. Cada manobra estratégica é um reflexo não apenas da capacidade militar, mas também das ambições mais amplas que impulsionam esta saga em curso. Ao examinarmos esses desenvolvimentos, o elemento humano permanece sempre presente. Os soldados de ambos os lados, sua coragem e resiliência, incorporam o espírito de um conflito que transcende meras disputas territoriais. Suas histórias de luta, sacrifício e resistência oferecem um lembrete comovente do custo pessoal imposto pela guerra. Essas narrativas sublinham a realidade de que, além dos mapas estratégicos e das manobras militares, existem vidas para sempre alteradas pelos eventos que se desenrolam nesta região. A intenção estratégica vista na parte norte de Donetsk é marcada por avanços incrementais. As forças russas supostamente asseguram posições, avançando constantemente em direção a localidades críticas, como Kolodya e Mirny. Cada passo representa não apenas uma vitória tática, mas uma base estratégica em uma paisagem repleta de complexidade e altas apostas. O avanço em direção a Liman, com seu potencial de redesenhar as linhas territoriais, é complementado por relatos de ganhos russos no sudoeste de Makivka. Esses movimentos, embora aparentemente pequenos, isoladamente, coletivamente ilustram uma abordagem estratégica mais ampla em ação. Essa estratégia busca aproveitar cada centímetro de terreno, maximizando as vantagens táticas para garantir uma posição nesta região contestada.
Ao navegarmos por este terreno complexo, é essencial considerar as implicações mais amplas desses movimentos, o que revelam sobre as estratégias e objetivos em evolução das partes envolvidas. Como essas ações se encaixam na narrativa mais ampla do conflito? Neste teatro de guerra, onde as apostas são altas e os resultados incertos, essas perguntas nos desafiam a pensar criticamente sobre as forças que impulsionam este conflito e os possíveis caminhos que ele pode tomar. Voltando nosso olhar para os céus, a superioridade aérea emerge como um elemento crítico na narrativa que se desenrola. O suposto abate de um Su-27 ucraniano por um Su-3 SM-2 russo adiciona outra camada a este intricado tapete de conflito. Este engajamento aéreo sublinha as altas apostas e capacidades avançadas inerentes à guerra moderna, destacando a importância estratégica do controle dos céus. O Su-3 SM-2, renomado por sua manobrabilidade e superioridade aérea, desempenha um papel crucial nesta dinâmica, enfatizando a importância estratégica do poder aéreo no conflito. Ao explorarmos a dimensão aérea deste conflito, somos lembrados dos avanços tecnológicos que definem a guerra moderna. A precisão, as capacidades e o cálculo estratégico que acompanham cada missão sublinham a natureza evolutiva do conflito no século XXI. As implicações desses desenvolvimentos nos deixam ponderando sobre o equilíbrio de poder na região e como isso moldará o futuro do conflito. Ao considerarmos essas questões, convidamos você a se engajar com as narrativas que definem esse cenário complexo. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas histórias por trás das manchetes, explorando as experiências humanas e decisões estratégicas que continuam a moldar o futuro da Ucrânia.